Pois é, parece que o Aldo Rebelo tá fora da corrida presidencial, tá? Não é grandes coisas, porque vamos combinar, ele nunca teve muita chance mesmo, mas eu concordo que foi meio que uma sacanagem do Democracia Cristã, do DC, ter fechado com ele e depois ter expulsado ele para colocar o Joaquim Barbosa, né? Vocês sabem, parece que já está decidido que vai ser mesmo Joaquim Barbosa o candidato do Democracia Cristã para a presidência este ano, né? E, na boa, eu não gosto do Aldo Rebelo, não gosto do Joaquim Barbosa. Então, para mim, meio que não faz diferença. E não acho também que nenhum dos dois tenha chance no final das contas. Então, faz muito pouca diferença no final. Mas não deixa de ser uma sacanagem com o Aldo Rebelo isso daqui. E mais do que isso, mostra um ponto que eu falo para vocês que é uma das falhas do sistema eleitoral brasileiro, que é a questão de você ser obrigado a estar num partido. Na maior parte das democracias do mundo, aliás, eu não sei de nenhuma democracia que não permita isso, você pode se candidatar sem ter um partido, né? Geralmente você tem um partido, porque ter um partido ajuda o candidato, né? Ele tem toda uma base de apoio, tem pessoas para correr atrás de voto e coisa e tal. Então é sempre melhor você se candidatar dentro de um partido. Só que no Brasil, se você não tiver partido, é proibido você se candidatar, o que não faz sentido nenhum, caramba. Qual a dificuldade de fazer isso, né? De colocar um candidato sem partido? Seria muito simples, na verdade. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essas notícias foram sugeridas por TNT, Anarco Reservista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu já mencionei para vocês que lá em Brasília tem algumas figuras que vocês às vezes nem conhecem assim pessoalmente, nunca ouviu falar o nome, mas que são poderosíssimas em Brasília, justamente porque são as pessoas ligadas a partidos. Tá? O partido político em Brasília tem uma força sobrenatural que tu não tem ideia do quão forte é um partido em Brasília, por um motivo muito simples, que você não consegue se candidatar a nada sem estar ligado a um partido. Então qualquer deputado, qualquer senador, qualquer presidente, governador, o que quer que seja, tem que estar submisso a um partido político, né? E isso dá poder para o partido político, né? Por exemplo, o Bolsonaro ele fechou um acordo com o PL, ninguém tem dúvida que o Bolsonaro escolhe os próprios candidatos, o próprio Bolsonaro faz as coisas lá, mas no final das contas, se o PL quiser tirar o Bolsonaro, o PL tira. Então existe um poder muito grande do partido na política brasileira, o que eu acho injusto e sem nenhum sentido, não tem lógica nenhuma. Mais uma vez, na maior parte dos países do mundo, o político tipicamente tem um partido, né? Porque o partido ajuda, você tem uma estrutura, você tem um pessoal, né, o pessoal de voto que vai fazer a prestação de contas, enfim. Tem um monte de coisas que um candidato precisa fazer e que o partido já tem toda a estrutura preparada para fazer isso, né? Para fazer campanha, coisa e tal. Mas isso não deveria ser necessário, né? Como é no Brasil, que é obrigatório você estar num partido, isso é uma coisa única. Isso acaba criando um oligopólio de partidos, né, que acaba mandando na política brasileira. Muitos deputados, muitos senadores acabam votando em coisas ou dando seu peso a coisas que não interessam porque a estrutura do partido quer assim. O dono do partido fez acordo, não é incomum. A gente viu isso acontecer agora no governo Lula, né? O União Brasil, o PP e o Republicanos fecharam a base do governo Lula. Por que eles fecharam a base? Se você perguntar, a maior parte dos deputados do União Brasil, do Republicanos e do PP apoiava o Bolsonaro, apoia a direita, não é de esquerda, não gosta do Lula. No entanto, os partidos ficaram na base do Lula. Por quê? Porque rolou algum tipo de benefício, amigo. Rolou alguma coisa lá, uma troca política lá, né? Que se fosse uma troca política do tipo, ah não, eu aprovo uma matéria aqui que interessa para sua legenda e coisa e tal, mas não é isso, é dinheiro mesmo, né? O pessoal coloca a liderança do partido num ministério e coisa e tal, e o cara vai mandar no ministério. O ministério em Brasília é dinheiro no bolso, meu amigo. Você tem um monte de licitação lá, um monte de gastos do ministério que você pode ir lá botar e coisa e tal. Eu acho um absurdo, eu acho que o Brasil não deveria precisar de partido para você se candidatar. Continua sendo muito melhor você se candidatar como partido, mas você teria a opção de se candidatar também como um adversário avulso, né, como um candidato avulso. E é fácil, cara. Às vezes você pode falar assim, mas como é que vai fazer com o número do candidato? Isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Você cria um número específico para quem não tem partido, sei lá, 00. Então deputados 00 alguma coisa são os deputados que não têm partido. E se for
né, 22 alguma coisa é do PL, 13 alguma coisa é do PT, 00 alguma coisa é o deputado que não tem partido, que está concorrendo sozinho, e daí ele conta só os votos dele mesmo e pronto. Não precisa mudar nada. Olha só, todas as regras que tem sobre cota de partidária, coisa e tal, né? O cara só entra na Câmara se ele tiver cota para entrar na Câmara ou no Congresso, de qualquer forma que seja. Ou seja, dá para fazer tudo de forma independente, tendo candidatos independentes, né? É lógico, para presidente da República ou para prefeitos e governadores, talvez você tivesse que fazer alguma outra coisa, o cara escolher um número, né? Porque não pode usar 00, porque 00 é um número só, pode ter que ter mais de um candidato sem partido na eleição, né? Então você teria que abrir a possibilidade de escolher outros números aí dentro da numeração, né? É lógico, já tem os números dos partidos, aí teria outros números que você poderia escolher para ser o seu candidato avulso nesse caso, né? Então, assim, não tem nenhum impedimento técnico, nenhum impedimento de nada. O único impedimento que tem é o pessoal dos partidos prefere desse jeito, porque isso dá muito poder para os donos de partido, né? E aqui você vê essa situação. O Aldo Rebelo, ele é comunista, ele estava no PCdoB, tá? E isso é um dos motivos pelos quais eu não gosto dele. Tem um pessoal da direita que gosta do Aldo Rebelo, cara. Eu não consigo entender isso, cara. Não tem lógica esse tipo de coisa. O cara é comunista, tá? Não, veja bem, eu não estou falando do ponto de vista como pessoa. Como pessoa, ele pode ser um cara agradabilíssimo, uma pessoa super gente boa, não tenho nada contra ele pessoalmente. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista ideológico, não faz absolutamente nenhum sentido o pessoal da direita ser a favor desse cara. Se você é de direita e está achando que as pautas do Aldo Rebelo são pautas relevantes, tem alguma coisa errada com você, meu amigo. Tu tá com alguma coisa errada. É o que eu falo, o Aldo Rebelo representa o pior do desenvolvimentismo no Brasil, aquela ideia de que tem que proteger a indústria nacional, temos que salvar a Amazônia e não sei o que lá. Ai, meu Deus do céu, uma coisa tão milico dos anos 70 aqui no Brasil, esse negócio. O Aldo Rebelo tem exatamente essa cabeça, né? Então não fico triste do ponto de vista ideológico dele ter perdido a vaga dele, tá? Mas é pior do que isso aqui, ó. A Democracia Cristã anuncia processo de expulsão sumária do Aldo Rebelo. Isso significa proibir ele de participar das eleições, sabe por quê? Porque o prazo para você entrar num partido político e disputar as eleições foi lá no início de abril. Vocês lembram, né? Acho que foi 7 de abril, 5 de abril, não sei, alguma coisa assim. No início de abril. E ele entrou no Democracia Cristã, então ele poderia ser candidato pelo Democracia Cristã. Se ele for expulso do Democracia Cristã agora, ele pode, lógico, entrar em outro partido. Mas adivinha? Agora ele não pode ser mais candidato por outro partido, porque já passou o prazo para você se inscrever no partido e ser candidato. Olha que coisa, né? Uma situação que eu acho realmente complicada, bicho. É chato isso, né? Mais uma vez, eu não gosto do Aldo Rebelo, não votarei nele em hipótese alguma, e a não ser que seja, bom, a hipótese de ser Aldo Rebelo versus Lula no segundo turno é altamente improvável, né? Mas não pretendo votar no Aldo Rebelo, mas de qualquer forma, acho uma sacanagem, acho que ele deveria ter o direito de se candidatar, né? E aqui, ó, o Partido Democracia Cristã anunciou por meio de nota a abertura de um procedimento de expulsão sumária do pré-candidato Aldo Rebelo. A legenda, lembra, quando eles falam assim, a legenda, é o dono da legenda. A legenda tem um dono, Democracia Cristã pertence a uma pessoa. Da mesma forma que o PL pertence ao Valdemar da Costa Neto, da mesma forma que o PP pertence ao Ciro Nogueira, da mesma forma que o União Brasil pertence ao Rueda, o Democracia Cristã pertence a alguém, eu não sei quem é a pessoa, né? A legenda diz que as declarações públicas de Aldo Rebelo contra o partido vão contra os valores da legenda e cita má fé e arrogância, ele ainda não se manifestou. Ou seja, o que aconteceu? O Democracia Cristã anunciou o nome do ex-ministro Joaquim Barbosa para ser candidato pelo partido, né, nessas eleições. E aí eu não vou saber o que é melhor, o que é pior, porque eu também não gosto do Joaquim Barbosa, eu já falei para vocês, é um outro socialista, gosta do Lula, protegeu o Lula no mensalão, o Joaquim Barbosa. O pessoal tem essa ideia, não, porque o Joaquim Barbosa fez o processo do mensalão. Meu amigo, ele protegeu o Lula. Ele evitou que a coisa chegasse no Lula. Quando começou a chegar no Lula, ele falou, não, vai investigar. E se chegar no Lula, não vota essa porra. Então, ou seja, ele protegeu o Lula na votação do mensalão, esse canalha do Joaquim Barbosa. Não tem nada de ético nesse cara, não. Esse cara é um pilantra igual o Lula, igual a turma dele toda da esquerda, tá? Igual esses juízes do STF. E pior do que isso, como eu já falei para vocês. Imagina o quanto que o Alexandre de Moraes vai ficar alvoroçado se o Joaquim Barbosa tiver uma boa
uma boa posição nessas eleições agora, né? O Xandão ama, adoraria ser presidente da República, né? Ele já praticamente né? Já praticamente já manda em tudo mesmo, né? E imagina se o Joaquim Barbosa abre essa porta de ex-ministros do STF virarem candidatos para a presidência, né? Ah, mas ninguém votaria no Xandão. Meu amigo, eu também acho que ninguém votaria no Joaquim Barbosa, bicho. Passa um tempo, o pessoal esquece dessas porra toda. Brasileiro é uma merda, cara. Memória de peixinho dourado, 5 segundos de memória, depois esquece da porra toda. Para daqui a 5 anos tá o pessoal falando, não, porque o Xandão protegeu a democracia, vamos votar no Xandão e não sei o que lá. Pouco custa, cara. Não, Joaquim Barbosa é terrível. Tanto Joaquim Barbosa quanto Aldo Rebelo são opções terríveis de qualquer jeito, né? Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma sacanagem que fizeram com o Aldo Rebelo nisso daí, né? Aldo Rebelo tem atribuído a pré-candidatura do ex-ministro Joaquim Barbosa, anunciada pelo presidente da legenda, como uma tentativa de blindagem pelo caso Master, né? Ah, então o Aldo Rebelo sabe sobre... Ah, o cara do Democracia Cristã deve ter ligação com o caso Master. Ótimo. Excelente notícia. Vai estar o Joaquim Barbosa concorrendo por um cara ligado ao Banco Master. Excelente, coisa maravilhosa, né? Então é isso daí. O ponto desse vídeo é esse. Acho uma sacanagem com o Aldo Rebelo, por mais que eu não goste dele, que eu não vá votar nele, que eu seja contrário às políticas econômicas dele, mas é uma sacanagem fazer isso. E mais do que isso, acho que o Brasil, essa política brasileira de você obrigar o candidato a estar num partido, é uma besteira, cara. Os partidos têm medo de serem esvaziados. Não vai ser esvaziado, né? Porque continua sendo muito importante você ter um partido, continua ajudando muito você ter um partido no Brasil, mas você tira essa vantagem totalmente sem sentido de ser obrigatório você estar ligado a um partido no Brasil. Deveria ser permitido a pessoa se candidatar sem ser partido nenhum, independente. Aqui nos Estados Unidos tem independente. Tem independente, em toda democracia tem candidato independente, candidato não ligado a partido nenhum, o cara que está lá na cela e você vota se você quiser. É muito mais difícil para esse pessoal, tá? Porque justamente eles não têm a estrutura partidária, não tem apoio, não tem tempo de televisão, não tem a porra toda, mas está lá, pode concorrer, está o número na célula, está o número na urna, e daí você vota se quiser, né? Então assim, acho um absurdo isso daí, uma sacanagem com o Aldo Rebelo, espero que tanto ele quanto o Joaquim Barbosa se ferrem nessa eleição. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.